Você costuma tomar Rivotril para melhorar suas crises de ansiedade, para relaxar, para diminuir as preocupações? Você toma de vez em quando ou você está tomando frequentemente? Calma, não precisa se julgar. De fato, o Rivotril, Alprazolam, Diazepam, Midazolam, essas medicações, elas têm vários perigos, vários riscos para a saúde e elas não tratam a causa verdadeira da ansiedade e elas vão piorando a ansiedade ao longo do tempo. Mas não se julgue caso você esteja fazendo isso. Eu sei que é difícil, eu já tive uma crise de ansiedade, de pânico, eu já tive preocupações que eu não conseguia desligar e eu sei que esses remédios resolvem na hora. Nesse vídeo eu vou falar por que essas medicações provavelmente estão piorando a sua ansiedade e o que você deve e não deve fazer para conseguir se livrar dessas medicações e se livrar da ansiedade de uma vez por todas. Então confere comigo nesse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Como vocês podem ver aqui no Flipchart, eu gosto de desenhar, eu gosto de pensar escrevendo, quem passa em consulta comigo sabe que eu anoto muito. Eu vou explicar para você exatamente, de uma forma muito simples, como que esses remédios tarja preta, esses calmantes, que são chamados de benzodiazepínicos, esse é o nome da classe farmacológica, eu vou explicar de uma forma muito clara como eles agem no cérebro e por que eles não tratam ansiedade. E eu vou explicar, vou colocar para vocês os 4 mecanismos com os quais eles podem piorar a sua ansiedade. E é muito importante você avaliar se isso está acontecendo. Mas antes de começar, eu quero dar 2 recados assim muito importantes. Primeiro, eu falo sobre medicação basicamente porque o Brasil é um campeão mundial em uso de Rivotril, em prescrição de Rivotril no mundo e também é um campeão mundial em número de casos de ansiedade. E eu sei que uma série de médicos não explica isso, às vezes as pessoas pegam sem receita, infelizmente, e eu sei que essas medicações, elas aliviam a curto prazo. O problema é que elas deixam você prisioneiro e você não vai ficando bem. E eu sei que não existe essa informação em outros lugares. Então, a ideia é que você pegue essa informação para você entender esse processo, entender o caminho que você deve seguir, entender que existe uma esperança, tanto para tratar a ansiedade quanto para você conseguir desmamar essas medicações. Mas não mexa nas medicações sem falar com o seu médico, porque isso causa efeito colateral. Você vai ter efeitos de abstinência, efeitos rebote, e isso pode fazer com que você sofra muito. Então não faça isso, ok? Tem uma causa aqui que eu vou recomendar que você imediatamente suspenda e fale com o seu médico, mas sempre sob a supervisão do seu médico. E o segundo recado, o segundo pedido que eu quero fazer para você, como eu falei, o Brasil é o país do mundo campeão em casos de ansiedade patológica. A ansiedade patológica, ela deve ser tratada sem medicações e esse tratamento funciona. Infelizmente, a grande parte das pessoas não tem ideia nem de que sofre e nem de que isso é uma parte do funcionamento do cérebro e que isso tem tratamento não medicamentoso. Simplesmente não contaram para elas. Então eu gostaria de pedir para você, se você conhece alguém que você suspeita que esteja sofrendo de ansiedade ou que usa Rivotril, Diazepam, Lorazepam, Midazolam, qualquer medicação tarja preta, usa cronicamente, não sabe o que fazer, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Então eu peço 2 coisas. Primeiro, compartilhe esse vídeo e também clica aqui no like, no joinha aqui que tem embaixo do vídeo, porque isso sinaliza para o YouTube, para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e esse vídeo consegue atingir mais pessoas. E nisso você está me ajudando tanto a poder atingir e levar essa informação para mais gente possível e também a mudar a realidade do nosso país, mudar a realidade de milhões de pessoas. Ok? Então, não deixa de compartilhar e aproveita aqui, coloca aqui no like, que isso ajuda muito. Então, como vocês podem ver, eu coloquei aqui de uma forma muito simples os 3 músculos mentais que estão alterados na ansiedade. Músculo mental, doutor Marco? O que é isso? Na verdade eu estou colocando esse termo, obviamente não é um músculo, é um neurônio, mas porque o funcionamento do nosso cérebro, e isso é o que a neurociência atual já faz
alguns anos tem estudado, e é nisso que se baseia todos os tratamentos que nós fazemos. Os nossos neurônios, eles funcionam como um músculo, em termos da capacidade de crescer, de desenvolver novas conexões, de se desenvolver, assim como existe a capacidade deles atrofiarem. Então, o funcionamento do cérebro ele é muito próximo de um funcionamento dos músculos do corpo. Em alguns momentos, se você tem um músculo muito desenvolvido e o outro muito pouco, você pode ter uma lesão, você pode não conseguir andar direito, você pode ter fraqueza no braço. E aqui também. E é isso que causa os quadros de ansiedade patológica. Então, o que acontece na ansiedade tóxica patológica? E tem vários vídeos que eu falo aqui no canal sobre isso. Mas essa é a ideia da ansiedade patológica, lá eu vou explicar direito o que é, mas basicamente é quando o cérebro não consegue desligar a ansiedade e ele está vendo perigo onde não tem. Né? O que acontece na ansiedade patológica? Existe um aumento dessa área que é o centro do medo, é o músculo do medo. É importante ter esse músculo? É importante, todos nós temos. Isso daqui, quem já viu os vídeos sabe, né? Isso daqui é a amígdala. Opa, aqui ó. Amígdala cerebral, é o músculo do medo. Só que existe um aumento do tamanho desse músculo do medo no cérebro ansioso, isso é comprovado. Tanto no tamanho quanto um aumento na ativação, na comunicação dos neurônios. Tá? Então existe esse aumento, está funcionando demais, está muito intenso, certo? O que mais? Aqui eu coloquei o músculo da coragem e o músculo da confiança. O que eu estou chamando de coragem e confiança? Confiança seria aquela certeza, a crença de que eu sou mais forte do que os perigos. Então, se existe algo me ameaçando, o músculo do medo pode ativar, mas o músculo da confiança, e isso é como deve ser, ele fala automaticamente, não, pera lá, isso aqui eu achei que era um bandido, eu achei que era um assaltante, mas é um gatinho. Ele fala, não, isso aqui, calma, não é perigo, isso aqui eu tenho condições. E até se fala, olha, isso aqui tem alguém me criticando, tem alguém que está, digamos, sendo tóxico para mim. Ok, eu tenho que tomar cuidado, mas eu tenho condições de lidar, eu tenho condições de impor o meu limite, tenho condições de superar ou de me controlar emocionalmente com isso. Então a confiança é a crença de que você tem mais força do que a própria ansiedade. Esse músculo está diminuído, está hipertrofiado, ele para de funcionar. E ele que é o circuito que acalma o cérebro normalmente. O cérebro tem um circuito de calma e tem o circuito da coragem. O que é o circuito da coragem? É quando a gente consegue agir. Agir mesmo tendo um pouco de receio. Falar, olha, acho que tem alguma coisa ali, tá, mas vou ver. Isso é muito fácil quando a gente não tem uma ansiedade patológica. Mas se você sofre com uma dificuldade para parar de se preocupar ou uma dificuldade para lidar com a incerteza, ou então você sofre com uma preocupação em ter crises de pânico, em passar mal, você não consegue falar, olha, eu vou agir e vou ver se eu vou passar mal ou não. Não dá. Por isso que as pessoas racionalmente falando isso para você não vai ajudar em nada, normalmente piora, porque esse músculo da ação está diminuído. Ah, doutor Marco, mas eu na verdade não consigo ficar parado, eu ajo muito. Isso a gente vai ver em outro vídeo, que é uma hipercompensação. A gente age muito para resolver problemas não importantes, porque aqueles importantes mesmo a gente não consegue, paralisa, então meio que assim a gente se distrai e os problemas vão se acumulando. Então, resumindo, ansiedade é aumento do músculo do medo, diminuição do músculo da confiança e atrofia do músculo da coragem. Não adianta alguém falar para você que você tem que ser corajoso, que você tem que se controlar, caso você esteja nessa ansiedade tóxica. Por quê? Porque você não vai conseguir, digamos, simplesmente por mentalização. Você precisa fazer esses músculos crescerem e o tratamento medicamentoso não permite isso. Só que aí o que os benzodiazepínicos fazem? Eles vão atuar no GABA e o GABA ele é como se fosse um interruptor para desligar o neurônio. O GABA ele é uma substância que fica entre um neurônio e outro que desliga. Ele faz o neurônio parar de se comunicar. Um pouco de GABA é bom porque ele ajuda a gente a relaxar. Só que isso
tem que ser na área da amígdala. Então, o GABA ele tem a ver com relaxamento, ele desliga. E aí, se essas medicações fazem a amígdala desligar na hora. Então, elas aumentam o GABA na amígdala, desliga. Isso é legal, isso dá um alívio. Agora, o que isso faz também? Desliga o centro da confiança, desliga o centro da coragem, desliga o cérebro inteiro. Fica tudo desligado. E aí você não consegue treinar esses músculos. Mesmo que você consiga enfrentar uma situação difícil sob o uso de Rivotril e Frontal, que não serviu para nada. Por quê? Não serviu para nada sim, você teve um alívio na hora. Mas quando passar o efeito vai voltar. Por quê? Porque esses dois músculos, eles estão atrofiados. Vai voltar. Então, esse é o mecanismo pelo qual essas medicações elas não são úteis, elas são tapa-buraco. É bom ter um tapa-buraco? Olha, é bom até que eu consiga fazer com que o buraco todo se resolva. Eu coloco ali uma madeira, né? Eu coloco ali um tampo para não ficar o buraco exposto. Só que se eu não construir, né, o concreto ali, não vai funcionar, vai cair. Então, por conta disso, vamos entender por que essas medicações podem piorar a sua ansiedade. O primeiro motivo é esse. Por quê? Porque ela não deixa você treinar o seu cérebro para que ele possa desenvolver os mecanismos naturais de relaxamento que ele tem. Você tem isso. Você não nasceu assim, ninguém nasce com isso. Eu já tive isso e isso passa. Não quer dizer que você não deva ficar ansioso na vida. É importante que a gente esteja ansioso, porque afinal de contas, o mundo tem lado bom e tem lado ruim. Tem pessoas muito boas, pessoas que vão acrescentar na nossa vida, tem pessoas que não. É importante que a gente consiga perceber isso. Só que ficar nesse circuito de não parar de se preocupar, de ter crises inesperadas, de não conseguir saber quando a próxima crise vai vir, de não conseguir se comunicar direito por achar que as pessoas vão perceber que você está ansioso e isso fazer com que você seja excluído ou que você passe vergonha. Quando você fica preso nesse ciclo, isso daqui é algo que indica essa atrofia. E é importante você retreinar. Isso é possível. O método mais eficaz para isso é um tipo de treino mental chamado de terapia cognitivo-comportamental, que é um treino muito prático que une as estratégias terapêuticas com maior evidência de que de fato conseguem mudar o cérebro e em poucas semanas. Se você treinar aquelas habilidades, isso tem a maior chance possível de reverter esse quadro. Então, o principal é que eles não deixam você treinar. Se você enfrenta uma situação sob o uso disso, seu cérebro não aprende que você dá conta. Por quê? Porque ele estava anestesiado. O que mais? Ele causa tolerância. Agora eu aprendi a usar essa caneta, ficou melhor. Tolerância, o que é isso? Ele, mais ou menos, estou aprendendo. Ele perde o efeito e aí você tem que, com o tempo, aumentar a dose. Por isso que muita gente fala, nossa, como é que essa pessoa consegue tomar 2 miligramas, 3 miligramas de clonazepam? Como é que ela consegue tomar 6, 8 miligramas de Frontal, de alprazolam, 20, 30 miligramas de diazepam? Eu não consigo. Mas é porque o cérebro está acostumado. Vai perdendo efeito, você aumenta, melhora mais um pouquinho, depois perde de novo. E aí vai escalando, escalando, escalando. Então isso faz com que vá piorando, porque você fica sem tratar a ansiedade, você fica escravo da ansiedade, escravo dessas medicações. O que mais que pode acontecer? Pode acontecer algo que nós chamamos, e isso aqui é importante, tá? E isso daqui, se tiver ocorrido uma vez, você tem que parar e falar para o seu médico, que é um efeito paradoxal. Efeito paradoxal. O que é isso? Pode deixar você mais agitado, mais inquieto, mais impulsivo, mais agressivo. Por quê?
Porque nem sempre essas áreas vão desligar ao mesmo tempo. Às vezes, vai desligar a amígdala, vai desligar esse circuito e você vai ficar com muita confiança, mas sem conseguir julgar as coisas. Não é bom que você tenha um equilíbrio. E aí, se desliga isso, e a parte do controle, né, que é uma outra área que está aqui, ela vai embora, você fica fazendo coisas que são totalmente impensadas e você não lembra depois. Isso é algo que pode ser muito grave. Eu lembro de um caso, né, de uma médica que eu dava plantão, não conheço ela, conheci nessa época, mas foi um caso disso que foi drástico para a carreira dela. Eu trabalhava no hospital, dava plantão de clínica, antes de eu fazer a especialização em psiquiatria, tinha me formado, estava dando plantão, enfim, em vários lugares. Eu estava de plantão de 12 horas no dia, no pronto-socorro, tinha essa colega. E ia ter à noite uma festa de confraternização, era final de ano, do hospital, né? Com, enfim, os diretores do hospital, e eles iam falar as coisas, essas festas de empresa. Eu não ia, até porque eu estava no dia seguinte de plantão, também eu acho isso muito chato, e ela falou que ia. Só que aí, o que aconteceu? Ela tinha me falado, eu falei que queria fazer psiquiatria, mas não entendia tanto lá, entendia mais ou menos igual, né? Uma grande parte de pessoas que não fez a especialização entende. Ela falou, eu tô meio ansiosa, não sei, acho que eu vou tomar um Rivotril. O que você acha? Olha, eu acho que não é uma boa ideia, né? Ainda mais que você vai sair, mas não sei, você que sabe. E aí o que aconteceu? No dia seguinte eu fui para o hospital e todo mundo estava falando, você sabe o que aconteceu com ela? Sabe o que aconteceu? Você viu? Não sei. Ela teve essa reação e ela foi para a festa e começou a xingar todo mundo, começou a bater, começou a falar coisas impensadas e ela foi demitida no dia seguinte. Porque ela teve esse efeito paradoxal. Então, se você fica agitado depois de tomar, você tem que falar com o seu médico. Isso pode acontecer. Ocorre numa minoria das pessoas, mas se isso acontecer, pode ser desastroso, ok? Então, aqui, ó, não deixa aprender, tolerância, o efeito paradoxal e que mais? E o último item, isso daqui é importante, causa o quê? Causa abstinência e efeito rebote. O que é isso? Depois que passa o tempo do remédio no corpo, cada remédio tem o seu tempo, né? A gente chama isso de meia-vida. Ocorre o quê? Ocorre um aumento dos sintomas de ansiedade em níveis maiores do que eles estavam antes. E aí, o que ocorre? A pessoa tem que tomar novamente para que aquilo alivie. Isso é mais comum acontecer com o bromazepam, que é o Lexotan, também com o alprazolam, que é o frontal, com o Rivotril, com o diazepam, pode ocorrer, mas eles demoram muito tempo no corpo, então nem sempre isso é tão visível. Agora, quem toma midazolam, que é o Dormonide, quem toma Lexotan, que é o bromazepam, e quem toma frontal, isso daqui começa a acontecer. Parece que no meio do dia, de repente, você começa a ficar ansioso, você sua, você fica tremendo, e só melhora se você tomar. E por que isso é importante? Porque se você parar de uma vez, sem fazer o desmame e sem tratar essas causas, ou seja, sem aprender a desligar naturalmente o circuito do medo e sem aprender a fortalecer naturalmente o circuito da calma, da confiança, da coragem, a ansiedade vai voltar e pode voltar pior. Por isso que é importante saber que existe uma esperança, existe um caminho, existe uma saída. É importante que a gente saiba como trilhar esse caminho. O passo, em geral, é a gente trata. Aí depois a gente conversa com o médico, vai desmamando devagarinho e aqui você já está tratando e isso tem uma altíssima chance de sucesso independentemente de quanto tempo você está tomando, tá? Se você está tomando, não se julga. Por quê? Porque eu sei, eu já tomei para viajar de avião, para conseguir às vezes dirigir, que é uma péssima ideia, porque eu precisava ir para a faculdade, eu estava morrendo de medo de ter crise de pânico no meio do carro. É bom fazer isso? Não faça. Mas
eu sei que na hora parece que é a única saída. O que eu estou dizendo para você é, essas medicações elas são feitas para serem usadas num espaço muito curto de tempo, como um tapa-buraco. Então é importante saber que existe uma saída. O que nós precisamos é trilhar esse caminho. E quando a gente sabe que a gente está no caminho certo, isso já dá uma calma, isso já dá uma confiança. E quando a gente começa a ver que a gente consegue dar conta sem a medicação, isso não tem preço, ok? Bom, eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você tenha entendido essas informações. Veja os outros vídeos aqui no canal, eu tenho vários vídeos em que eu falo sobre medicações com caráter informativo e existem formas muito eficientes, com uma alta chance de sucesso de tratar a ansiedade sem medicação. Então, eu queria muito que você visse isso e entender que o importante é a gente estar no caminho, ter um plano, ter uma estratégia. Isso dá muito mais segurança e faz com que você fique muito mais próximo de se libertar tanto da ansiedade, se libertar dessas medicações e se libertar de uma vez por todas, ok? Mais uma vez, se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve também no canal, né? Eu esqueço de pedir, tem muitos pedidos que tem que fazer, mas o pessoal briga comigo, mas se inscreve também aqui no canal, se você não é inscrito, e vejo você no próximo vídeo. Coloca aqui embaixo se você conhece alguém que está tomando, se não, coloca aqui que temas que você quer ouvir, qual dúvida sobre ansiedade você gostaria que eu respondesse, ok? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!